que é sobre justamente a redução do ICMS, que foi extremamente fundamental para a redução do preço dos combustíveis, porque os estados ainda reclamam das desonerações promovidas naquele momento pelo governo federal na negociação com o Congresso Nacional, é importante isso, né? Para a redução das alíquotas do ICMS, né? Vale só lembrar que no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes criou uma comissão formada por representantes dos estados e da União que discute a questão do ICMS sobre combustíveis. Porém, o deputado federal Danilo Forte, representante do Congresso nesta comissão, deve entrar hoje com um requerimento no Ministério da Economia para que o Conselho Nacional de Política Fazendária abra os cofres dos estados para provar que não houve queda na arrecadação. Para discutirmos esse assunto, nós conversamos agora com o deputado Danilo Forte. Deputado, seja bem-vindo. Muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, é um prazer muito grande estar sempre com você. Deputado, vale só lembrar que isso é muito importante dizer. A decisão do governo federal em mexer no ICMS foi negociada dentro do Congresso, foi dentro de uma emenda à Constituição, ou seja, que exige 3/5 de aprovação na Câmara em 2 turnos, 3/5 de aprovação no Senado em 2 turnos, ou seja, e a lógica era, com a redução daquele momento, baixaria-se a inflação e retomaria-se o crescimento econômico. E aí nós sabemos que quando você tem recuperação do crescimento econômico, aumenta também a arrecadação de estados, municípios e do governo federal. O governo federal que abriu mão, inclusive, de receita federal, de impostos federais. Na sua opinião, faz sentido os estados ainda estarem reclamando disso? Eu acho que, primeiro, se comprovou que baixar imposto é bom para o Brasil. Como muito bem você colocou, a dinâmica da economia aumentou numa velocidade muito grande. Há uma sobra de recursos na mão dos consumidores, né? A queda do preço, principalmente do combustível, é gritante, é astronômica do ponto de vista, inclusive, de 3 meses atrás a gente falava de R$8 o litro de gasolina, hoje você fala na faixa de R$4,50, na média nacional. E, por outro lado, também o efeito no que diz respeito à questão da energia, né? Porque, inclusive, microempresas, pequenas empresas, açougues, padarias, salão de beleza estavam fechando porque não conseguiam pagar a conta da energia. E a gente conseguiu também uma redução significativa, apesar de os estados continuarem cobrando ainda na transmissão de alta tensão, né? Que é a TUSD, que é a transmissão daquela fiação mais pesada, né? Que vai para a distribuidora. Há ainda uma bitributação, inclusive já foi notificado pelo próprio Supremo Tribunal Federal que os estados têm que parar de cobrar, tanto na transmissão como na distribuição, só pode cobrar uma vez o ICMS. E ainda tem um efeito que não veio na redução da telecomunicação, a telefone celular e a internet ainda não repassaram para os consumidores o desconto da queda dos impostos, o que vai beneficiar ainda mais a população. E os governos estaduais ficam numa aflição, numa angústia muito grande, numa obsessão, alarmando uma queda de arrecadação que não se comprova. Inclusive, eu recebi até hoje um gráfico da arrecadação dos estados no Brasil inteiro, né, e que a gente tem um crescimento em relação a 2019 de 95% de aumento de arrecadação no estado do Mato Grosso, 78% do estado do Maranhão. 18 estados que informaram, inclusive, a arrecadação superiores inclusive, a inflação acumulada nesse período, nos últimos 3 anos, de 21%. Então, eu acho que a gente precisa de uma série histórica mais longa, né, para poder ter uma definição muito clara. Contamos com a boa vontade do ministro Gilmar Mendes, que está tentando fazer uma conciliação entre o que foi votado pelo Congresso Nacional e o que é lei e os interesses dos governos estaduais, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dos fatos. E os fatos estão exatamente dizendo que não há essa queda astronômica de arrecadação e, inclusive, nós nos prevenimos, que quando a gente colocou na lei que se houver uma queda total de arrecadação superior a 5%, nós vamos fazer a compensação. E, mesmo assim, os estados não conseguem comprovar. E a minha preocupação é que agora, no dia 4 de novembro, é uma data limite para essa tomada de decisão, logo após o segundo turno, e aí ficou a expectativa de uma insegurança jurídica muito grande do que possa vir a acontecer. Bastou haver uma especulação com relação à mudança da política, que já está aí alguns postos de gasolina se aviltando em reajustar preço. E essa instabilidade pode criar de volta um processo inflacionário. Nós estamos no 3º mês consecutivo de deflação, de queda da inflação, né? Inclusive, isso se refletindo em outros segmentos da sociedade. Agora, se a gente começa a especular e criar aí uma notícia falsa de perca de arrecadação, como alguns estados
continuam reverberando, isso pode criar, inclusive, uma instabilidade e a população brasileira pode sair frustrada, não só no processo eleitoral, mas frustrada, inclusive, na economia, porque nós conseguimos um ganho muito importante, que pela primeira vez foi reduzir impostos no Brasil e agora pode se tornar ineficiente exatamente diante de um clamor de governadores que estão aí se avorando de uma queda que não se contrasta com os fatos relacionados. Deputado, só para entender, os governadores que reclamam disso, eles apresentaram os números, porque contra fatos não há argumento, né? E os fatos têm o poder da lei da gravidade, ou seja, são eles que ficam. Narrativas podem existir. O senhor acha que o momento eleitoral está dificultando isso? Não tem uma série histórica ainda capaz de determinar uma queda ou um crescimento. O que há é ao longo dos 3 anos e no comparativo da arrecadação desse ano com o ano passado. Em todos os pontos são positivos os crescimentos de arrecadação. 18 estados, inclusive, apresentaram as suas planilhas. E a planilha condiz com o que faz. Eu hoje mesmo fiz um requerimento ao próprio ministro da Economia, no sentido de que ele me trouxesse uma informação oficial. Agora eu quero uma informação oficial do Ministério da Economia, porque nós vamos ter, inclusive, uma sessão amanhã dessa junta de conciliação presidida pelo ministro Gilmar Mendes, que está ouvindo a todos os segmentos para poder balizar a sua decisão, mas que a gente precisa exatamente de uma confirmação oficial dessa curva que até agora não se constatou como fato real. Tá, deputado, então vamos lá. Só uma última questão, porque eu acho que isso é extremamente importante. O senhor falou sobre insegurança jurídica. Essa discussão de redução do ICMS foi discutida dentro do Congresso Nacional. Uma proposição que veio, sim, do Executivo, que baixou as próprias alíquotas de impostos federais. Algumas foram zeradas. E tinha estados, por exemplo, como o Rio de Janeiro, que tinham das maiores alíquotas de ICMS sobre combustíveis. É o estado, até porque é produtor de petróleo, ele recebe uma série de outros recursos advindos da produção de petróleo. Mas, enfim, tinha uma série de problemas ali de injustiça fiscal. Mas vamos lá. Isso foi discutido dentro do Congresso de uma emenda constitucional. Não é um absurdo isso estar sendo rediscutido agora dentro do Supremo Tribunal Federal? Primeiro, foi um projeto de lei de minha autoria, né? Só corrigindo um pouco. O PLP 18 é um projeto de lei complementar, que é o Código Tributário Nacional. E para modificar o Código Tributário Nacional, só um outro projeto de lei complementar, no caso o PLP, que foi iniciativa minha, que eu dei entrada no dia 11 de março. O governo incorporou a proposta com aquele aumento aviltante da energia, se eu não me engano, dia 19 de abril, né, quando veio aquele aumento estrondoso das concessionárias de energia, que mobilizou toda a sociedade e o governo se sensibilizou no apoio ao nosso projeto de lei. Dentro disso, nós não criamos lei nova, nós não criamos imposto novo. Nós apenas fizemos um enquadramento de energia, telecomunicações, combustível e transporte público como bem de primeira necessidade, como bens essenciais. E isso dá a limitação dos 17% e dos 18%. No momento que nós votamos, que o Congresso discutiu e decidiu pela lei, no momento que o presidente da República sanciona a lei, e ela tem a vigência imediata, como está tendo no caso dos combustíveis e da energia em parte, e nós, inclusive, já apresentamos um requerimento junto ao Supremo Tribunal Federal para notificar tanto os estados que têm que parar de cobrar a cobrança da alta tensão da transmissão, como também as operadoras de celular e de internet que têm que repassar para o consumidor o desconto da queda do imposto. Nós temos uma clareza muito grande que a lei está em vigência. E se criou no Brasil um conforto que cria uma insegurança jurídica, como muito bem você colocou, agora de suspender a lei em vigência. E não existe isso. Se está votado no Congresso, se está sancionado pelo presidente da República, pode-se discutir a inconstitucionalidade ou não da lei. E nesse parâmetro, nós estamos muito tranquilos, porque, inclusive, nós baseamos a justificativa da lei na jurisprudência criada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, tanto no recurso especial do Estado de Santa Catarina, como uma jurisprudência criada por uma votação unânime do Supremo Tribunal Federal. Então não tem nenhuma brecha capaz de provocar uma inconstitucionalidade. E o que eu estou entendendo, que o ministro está buscando ali, é uma conciliação entre interesses da União e interesses dos Estados. Só que nós já fizemos a previsão legal para isso. Quando a gente colocou a compensação caso haja uma queda superior a 100%. Então, realmente, de fato, pode ser até inócuo esse questionamento desse Conselho. Mas é uma moderação, digamos assim, né, no modelo
institucional que não existe no Brasil, porque nós não temos poder moderador, mas que busca ali conciliar interesses. Só que a população não pode perder essa. É por isso que eu estou acompanhando, inclusive tive uma reunião hoje com todos os líderes da base do governo, para dizer para eles que a gente não pode, em momento algum, baixar a guarda, porque essa foi a maior vitória do povo brasileiro nesse período legislativo. Deputado Danilo Fortes, muito obrigado. A gente vai continuar acompanhando esse assunto e o desenrolar de tudo a partir de agora. Obrigado mais uma vez pela gentileza de nos trazer aqui todos esses esclarecimentos. Obrigado, deputado. Obrigado, um abraço, boa tarde.